concessão para aqui, que nós contestamos, e quero agradecer também muito ao Luís à Câmara. Convidamos a Direção-Geral do Património e Cultura, convidamos o Dr. Ricardo Veludo, convidamos o arquiteto do projeto. Portanto, estes três não puderam ou não quiseram estar aqui presentes. Portanto, estamos nós e temos aqui connosco também pessoas que depois a Luísa Schmidt se irá apresentar para iniciar o debate. Queria-vos dizer que depois deste debate vamos fazer um cordão humano à volta da tapada. Portanto, nós temos tipo umas cordas que podemos usar para separar, para manter a distância. Aconselhar-vos a manter a distância. O relvado é grande, acho que se ouve bem. E penso que não é mais nada, ou é? Acho que não, que é isto. Muito obrigada. Gostei. Somos tapada. Não é? Queria dizer alguma coisa? Não. Então vou passar o microfone. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Vamos sentar, que dá mais jeito, como vós todos. Estamos aqui numa das nossas joias da coroa, a debater a joia e o seu futuro desejado e desejável. E maio é de facto um mês fantástico para debater estes temas. Acabámos de ver os jacarandás todos em flor e, portanto, Lisboa está em todo o seu esplendor, com a cidade floresce neste momento. Duas notas prévias, queria deixar apenas duas notas prévias que enquadram aquilo que deveria ser um novo contexto e mesmo mudanças importantes, mudanças sociais de relevo na sociedade portuguesa e particularmente na sociedade urbana portuguesa. O primeiro tem a ver com o momento que atravessamos, que levou-nos a redesenhar a nossa relação com a natureza, com os espaços naturais, com os espaços públicos verdes, e esta nova relação que já vinha de antes antes do Covid, não é? Acelerou-se, vinha antes do Covid, porque, segundo os estudos que temos feito no Observatório de Ambiente, verificámos que as pessoas, um pouco como reação à crise financeira e económica, começaram a procurar muito mais os espaços públicos verdes de uso gratuito e a valorizá-los. E isso acelerou e consolidou-se muito na sequência da crise pandémica, mas agora já com muito maior afirmatividade nós passámos a valorizar estes espaços públicos, estes e outros espaços públicos de usufruto livre e aberto, e isso passou a fazer parte do nosso equilíbrio, do nosso bem-estar, eu diria da nossa saúde física e mental. E há até uns estudos interessantes sobre isso do Europark, que é à escala europeia, o tema tem sido bastante desenvolvido e tornou-se realmente uma necessidade urgente para a saúde física e para a saúde mental e psicológica, esta nova relação com os espaços naturais, e portanto ainda é mais importante ainda se tornaram mais relevantes todos estes sítios, lugares que nós tanto apreciamos. E o segundo ponto tem a ver com os movimentos cívicos. De facto, há cada vez mais movimentos cívicos virados para o interesse comum e que são persistentes nas suas lutas pelos espaços verdes e livres e também pela inspeção dos processos de decisão, que é muito importante também. Em Lisboa, só para vos dar o exemplo, que todos vós se recordam, mas com certeza em Lisboa tivemos o Jardim do Caracol, temos o Martim Moniz, tivemos a Torre de Almirante Reis. Tudo isso foram problemas que geraram movimentos cívicos muito fortes e, portanto, mudança da decisão. E este é um facto novo e importante que veio para ficar, e é preciso que os decisores entendam que ninguém governa sozinho a cidade. E isso é a mensagem fundamental destes movimentos. Neste caso, por exemplo, conseguiu-se reunir em pouquíssimo tempo quase 12.000 assinaturas de munícipes, pessoas, cidadãos preocupados e interessados com o destino a dar a esta joia da coroa que se quer manter joia.
Agora, as notas do contexto, antes de passar aqui à apresentação dos nossos convidados, só ia dizer o seguinte: a Tapada pertencia, não sei se alguém vai fazer o contexto histórico, o Paulo vai fazer, só dizer, faz isso, pronto, só dizer que no fundo a Tapada está aberta ao público a partir de 2008, porque antes disso pertencia ao Ministério da Agricultura e estava fechada, a pedido da Câmara Municipal de Lisboa. Em 2008 foi aberta ao público e em 2016 foi iniciado o tal processo de concessão, com concurso público e caderno de encargos para a recuperação de alguns edifícios. Não teve fechada, mas não era aberta ao público, não estava com a porta aberta. Era aberta, pagava-se para vir, pagava-se para entrar, Está bem, obrigado pela especificação, mas pagava-se para entrar e deixou de se pagar. Pagou-se uma altura, depois deixou de se pagar, não interessa. Interessa é que ela é um espaço aberto. Em 2016 foi iniciado o tal processo de concessão com concurso público e caderno de encargos para a recuperação de alguns edifícios, com a tal ideia do jardim, do restaurante e do anfiteatro, isso será com certeza falado. E em 2017, consultadas a CCDR e a DGPC, foi decretada a necessidade de fazer um plano de salvaguarda que implica a recuperação e o escalonamento das prioridades e, portanto, dia 1 de junho, também já fica aqui esta nota, dia 1 de junho teremos o anteplano apresentado e aberto à consulta e debate público. Portanto, isso permitirá uma discussão aberta, que é importante. O vereador do Ambiente, o José Sá Fernandes, já o garantiu, que depois resultará no plano de salvaguarda da Tapada. E, portanto, vamos estar todos atentos e ativos para poder termos um processo mais participativo possível, inovador e exemplar. Vou agora passar então a palavra aos... há aqui qualquer coisa que está a fazer ruído. Mas começaria pelo o Fernando Nunes da Silva. É melhor o Pedro? O Paulo Carreiro. Então começa aqui pelo Paulo Carreiro. Eu há pouco estava a falar que de facto há poucos movimentos, mas o Paulo Carreiro pertence a um movimento já muito antigo em Lisboa, o Fórum Cidadania LX, e que muito tem travado várias lutas e tem conseguido, enfim, chamar a atenção, sobretudo relativamente às questões do património. E, portanto, o Paulo, vou-lhe passar a palavra para começarmos este debate. Não quer começar? Mas tem aí um. Sim. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite, Margarida. E é um prazer para mim estar aqui a tapar as necessidades, que é uma causa minha e do Fórum Cidadania LX desde há muitos anos. Juntamente com o Pinto Soares, por acaso não está aqui, do grupo dos amigos da Tapada das Necessidades. Coitado, pronto. Mas dele realmente, e mais 2 ou 3 amigos, eram os grandes impulsionadores do grupo, e foi com eles que até vim aqui da primeira vez, não, mas aqui há uns anos. Só assim? E pronto, era com o João Pinto Soares, que é uma pessoa muito conhecedora aqui do local, pronto. E para mim é também um misto estou aqui com um misto de tristeza e de vergonha também, e de revolta, mas também de esperança, primeiro porque conseguiram reunir aqui uma série de pessoas, e as 11.000 e tal assinaturas da petição também significam que há muita gente que pode em última instância, não direi impugnar, mas lutar até ao fim para que não seja implementado aqui este projeto. Pronto, é com tristeza realmente, porque estamos no século XXI e 2021, e passados estes anos todos, a Tapada desde 1979, quando esteve aqui a estação florestal, não é? E até 2002, eu julgo que não aconteceu nada aqui de especial de recuperação dos edifícios, né? De manutenção do arvoredo, etc, etc. Depois temos uma série de promessas vãs que nunca foram cumpridas.
desde logo o anúncio de 2004 do Ministério da Agricultura, que teria feito um protocolo com a Associação de Jardins e Sítios Históricos, no sentido da associação desenvolver aqui um plano de salvaguarda, lá está, e de intervenção, etc, etc, que nunca chegou a haver nada. Depois, em 2005, talvez por isso, o ex-presidente Jorge Sampaio ficou com a casa do Regalo, o ateliê da Rainha Dona Amélia, instalou ali os seus serviços e talvez por isso, porque era um sítio que também seria a sede dessa associação, talvez por isso o projeto veio por água abaixo, digamos assim, e não continuou. Até que chega a 2008 e o Ministério da Agricultura faz um protocolo com a Câmara e toda a gente ficou muito satisfeita, porque a Câmara poderia ser finalmente o paladino do restauro da tapada das necessidades. Isso não aconteceu, estamos em 2021. Desde 2008 até agora, as únicas obras que houve foi realmente o arranjo da estufa. A Câmara gastou no total, julgo que 330 mil euros em 4 ou 5 projetos. Um deles custou 66 mil euros, foi ali a estufa, que já está toda partida, com os vidros todos partidos. Há outro problema aqui na tapada, que é a falta de vigilância, digamos assim, não há vigilância nenhuma, tem ali uma portaria, pouco mais. E depois também arranjou o lago circular, e julgo que foram 30 mil euros, e depois o resto dos 300 mil euros, que foi a contrapartida do Estado para a cedência à Câmara, foram no arranjo dos pavimentos, que estão como estão, passados estes anos, e portanto nem parece que houve aqui obra, e a limpeza da tapada. Pronto, chegamos a 2019 e fomos todos surpreendidos com o anúncio pela Câmara da concessão da tapada a uma firma basicamente de bares e de quiosques para construção, para desenvolver um projeto para a construção transformação do antigo Jardim Zoológico, dos antigos canis de Dom Carlos, num restaurante, e mais a construção de um anfiteatro, que entretanto julgo que já não existe essa intenção, a demolição de uma série de estruturas lá no Topo Norte, enfim, uma série de coisas que julgamos realmente que são contrárias ao espírito da tapada. Para mim, eu falo por mim, a tapada é realmente um jardim único em Lisboa, e é um espaço romântico. Julgo que foi a arquiteta Cristina Cristóvão Branco que o definiu uma vez como o primeiro jardim paisagista do país, e portanto estamos aqui perante um património de mais de 250 anos, quase 300 anos, quase 300 anos, com construções desde Dom João V até Pedro V, Fernando II, etc. Pronto. Aliás, eu abro aqui um parênteses que é o seguinte: quando o ex-presidente Jorge Sampaio se instalou ali na Casa do Regalo, fez uma obra que já todos viram, com certeza, que foi uma ampliação medonha, pronto, com um projetista que executou ali um cubo de cimento no logrador da casa. Mas, curiosamente, também as pessoas pensaram que nessa altura, 2005, perdão, com a vinda do ex-presidente, talvez pudesse desenvolver um plano mais avançado e tudo fosse mais rápido no sentido de restaurar a tapada. Curiosamente, por baixo exatamente da casa do Regalo, há uma cascata do tempo de Dom João V, mais o lago, e curiosamente não teve atenção por aqui, e portanto ficou tudo na mesma, ou pior, porque quem passar lá agora aquilo é uma desgraça. Pronto. Portanto, a minha revolta vem do facto de, durante estes anos todos, nada ter sido feito, várias promessas terem sido feitas e que nunca corresponderam a nada, de facto. Foi dinheiro gasto, os 300 e tal mil euros, mal, porque basta olhar para a estufa, está na mesma. E agora, realmente, o que sucede é que a Câmara apresenta um projeto que, basicamente, é a prostituição do espaço público, mais uma vez, não é? Isto já vem há tempo. O engenheiro Fernandes da Silva está a par das várias demarches nesse sentido, noutros projetos. E, portanto, aqui, mais uma vez, é isso. É a prostituição do espaço público, com a entrada de barulho, com a entrada de poluição, porque vai haver poluição sonora, poluição visual,
poluição do ar, inclusivamente porque para abastecer o restaurante vão certamente aparecer aqui N automóveis, que vão, estou-me a lembrar do que aconteceu no Paço Eduardo VII, na esplanada do lago, e portanto vai ser uma coisa parecida aqui, não é? E portanto vai haver barulhos vários, e o que se vai perder aqui é este ambiente romântico e onde só os elementos é que contam, não é? O chilreio dos pássaros, o sossego, o silêncio, que toda a gente diz que há que haver o direito ao silêncio, mas realmente ninguém o cumpre, muito menos a Câmara. E portanto é essa revolta, mas também tenho esperança que seja desta, que as coisas parem a tempo, seja revertida esta concessão. Certamente que a Câmara vai dizer que já há direitos adquiridos para o promotor, etc. É o velho argumento sempre, não é? Pronto. Mas também eu disse quando do projeto Martim Muniz, que a Luísa falou há bocadinho, e portanto tudo é possível, não é? Haja vontade, há que aproveitar este ano de eleições, porque se não fosse ano de eleições certamente que não seria tão fácil ou tão menos difícil assim lutar por aqui pela tapada, e tenho esperança que seja desta, que as coisas parem, pensem um bocadinho para pensar, parem para pensar e que realmente desenvolvam um projeto. A Câmara tem capacidade, tem dinheiro para o projeto, para ela própria restaurar os equipamentos, a arquitetura da água, que é uma vergonha, estava ligado ao Clube das Águas Livres. E a Câmara tem dinheiro, tem as verbas das contrapartidas do casino, ninguém sabe para onde é que vão, tem as verbas das taxas turísticas, também não sabe ninguém para onde vão para ciclovias, vão para outra coisa. E realmente isto é um foco aqui fantástico, de um espaço verde fantástico, com património, com beleza, e é preciso não desvirtuar o espírito de quem o fez, não é? Porque se não tivesse havido os reis que o fizeram, certamente a esta hora tivemos aqui um empreendimento e não havia a tapada das necessidades. Pronto. Muito obrigado, Paulo Ferreira. Foi uma excelente intervenção de abertura. O Paulo, como eu disse, é do Fórum Cidadania LX. E agora eu passo a palavra à Elsa Severino, que é arquiteta paisagista e trabalha no ateliê do Francisco Caldeira Cabral. Caldeira Cabral é um nome muito querido, tudo o que tem a ver com a arquitetura paisagista e os nossos espaços públicos comuns. Muito boa tarde, obrigada pelo convite, por este desafio muito premente. Além de trabalhar com o Francisco Caldeira Cabral, eu fui aluna e trabalhei durante 30 anos com o Rui Barteles, que era, acho que sabem quem é, o precursor, o professor Caldeira Cabral, precursor do ambiente e do espaço, dos jardins em Portugal, da Gulbenkian, da Praça de Roma, de todos os espaços, muitos do espaço público em Lisboa. O Gonçalo Ribarteles dizia-nos que ao encararmos um espaço verde, temos que ver o gênio do lugar, o que é que o lugar nos indica. E eu gostava de começar, vou fazer assim uma resenha muito breve do que é a tapada das necessidades, que sabem certamente melhor do que eu, mas este património depois é que nos leva a uma recuperação consistente e agarrada à história e ao lugar. Este sítio, este local, a tapada, foi determinante a localização. A localização, a importância do Genius Loci. Portanto, tínhamos a Ribeira de Alcântara, tínhamos toda esta paisagem, o Val de Alcântara, a Ribeira, a desembocadura no Tejo, e tudo isto determinou, além do que aqui existe, é o sítio em si. Portanto, são vários patamares de preciosidades e que não foram escolhidas por acaso. O Dom João V, em 1740, também como sabem, escolheu este local devido às características físicas que, entretanto, algumas foram desaparecendo, e também à ermida das necessidades, que aqui e a sua devoção. Portanto, a fé do Dom João V determinou em muito também esta localização.
Dom João V é 1740, portanto nós temos aqui uma história de quase 300 anos, 270 anos, que não é desprezível, muito pelo contrário, e então construiu a cerca com 10 hectares, isto são 10 hectares, não é só este relvado, são 10 hectares, a cerca, o palácio, o convento e todo este conjunto que era um conjunto do barroco, do período barroco. Em 1745 foi dado à congregação do oratório, portanto o convento e a utilização destes espaços estavam muito condicionados pela presença dos frades. Dom João V, também quando escolhe um local e a sabedoria de Dom João V, que adquiriu terras calcárias para a pedra, porque na altura não havia empresas de fornecimento como há hoje, portanto terrenos calcários para o fornecimento de pedra para a construção do palácio e dos vários equipamentos do jardim, além de terreno com nascentes. As nascentes levam-nos à água e sem a água é determinante hoje em dia em qualquer jardim, mas sem a presença da água este jardim do barroco português não era a mesma coisa, como não é hoje, e na altura, em 1750, vamos lá, não era possível fazer esta intervenção. Sem o aqueduto das águas livres, o aqueduto e o fornecimento de água, Lisboa estava a crescer, havia uma grande escassez de água e o aqueduto, ao fornecer água a Lisboa, também um ramal alimentou este jardim. Portanto, a água desde 1750 é fundamental para determinar toda esta composição. E vamos ver que a água está aqui presente e já falando, é recuperação. A recuperação de um jardim não passa, onde eu quero chegar com esta resenha muito sumária histórica, é que a recuperação de um jardim não passa por fazer um restaurante, ou fazer um restaurante, ou um quiosque, ou qualquer destas coisas gratuitas. Isso é um negócio, não é? O que nós, e eu com 40 anos de experiência, aprendendo com o Rei Bartelos e com o Francisco, nós temos de ir atrás na história para recuperar o jardim. Portanto, a água aqui está comprometida, a cascata, o Lago Redondo, estes lagozinhos do tempo de Dom João V estão completamente desativados. Portanto, esta tapada é muito bonita, mas é um fantasma. Ela não está, ela não está a ser usada conforme devia. Nós não estamos a fazer jus, a Câmara de Lisboa não está a fazer jus a este património. Não o sabe interpretar, não o quer interpretar e nós não podemos deixar que isto aconteça, porque a recuperação do jardim não é um restaurante, é outra coisa. E começamos pela água. A água tem que ser reposta para nós cumprirmos este desígnio, o desígnio do barroco, o desígnio da alimentação da água desde 1750, do aqueduto das águas livres. Este é um ponto. Portanto, no período barroco, o Dom João V, que a ele se deve o início, o tanque circular. No tempo do Dom João V, o jardim era ligeiramente diferente. Havia o tanque circular que está no patamar lá em cima, perto da Casa do Regalo, e daí havia três caminhos em tridente. Portanto, uma forma, uma composição mais formal. E no meio, esses caminhos, portanto, o barroco português, uma grande formalidade à época, e no meio desses canteiros, portanto, nós estamos, aqui eram canteiros,
sendeiros e caminhos lineares, retilíneos e com laranjais, outros citrinos que alimentavam os frades. Aqui passava-se isso, mais uma terra de regadio, e a norte as terras de semeadura que alimentavam os frades e a população do convento. O moinho é da época, o moinho que está a norte, o moinho para moer o cereal, assim como a mãe d'água. A mãe d'água recebia água do ramal do aqueduto das Águas Livres. E essa introdução da água foi muito importante para termos as terras de semeadura, para aqui termos o regadio e para termos uma composição digna do jardim barroco. Desse tempo são duas pérolas, que são os pátios que estão aqui a norte, que estão perto do resto de chão, fazem a ligação com o resto de chão do palácio e do convento, com as cozinhas, que é a Horta dos Frades, dois pátios que se mantiveram sempre, o traçado manteve-se, mas estão completamente abandonados, que é a Horta dos Frades, mais acima, e embaixo era um jardim italiano, à italiana, do tempo de Dom João V, com estatuária, e era o parterre de broderie. Portanto, era um bordado em bucho, em plantas. Portanto, nós temos muito poucos exemplos. Temos em Queluz e tínhamos em Belém. Como até já escrevi, tínhamos os parterres, e aqui já desapareceu, é uma sombra do que está. A estatuária, estes dois pátios, onde o jardim à italiana era envolvido por estatuária, a estatuária das virtudes, que desapareceu pelo local incerto. Portanto, mais uma vez, nós somos negligentes com este património. A estatuária desapareceu e o busto de Dom João V, que estava ali foi para o convento de Mafra. Sim. Não. Pronto. Este período, que é o início deste jardim, passamos para... é alguma coisa? Não, é porque deram 10 minutos. Está bem. Dom Fernando, vem outro rei, Dom Fernando II, e muda um bocadinho este jardim, porque, sendo de origem alemã, era influenciado pelas tendências paisagistas. E, portanto, a ele se deve os lagos. Portanto, aquela composição mais retilínea desaparece, e deve-se à construção dos lagos e do muro que nós vemos a norte. Com esta construção deste muro, conseguiu-se, no tempo de Dom Fernando II, em 1836, mais ou menos, aplanar este relevado, e este relevado é da época. Parece muito bonito, mas tem aqui também alguns problemas. Portanto, nós estamos sentados num património que vem de Dom Fernando II. Dom Pedro V faz a estufa circular e a Casa do Fresco. São dois equipamentos de grande beleza, mas que foram recuperados. A estufa circular, mas por dentro está vazia. A Casa de Fresco, que é também uma beleza, mas o conjunto da água também está completamente desativada. O Dom Carlos segue, o Dom Pedro V, um botânico. O Dom Carlos introduz a Casa do Regalo e o campo de ténis, o primeiro campo de ténis em Lisboa. Estamos do Manuel II, foi o último rei. A partir, com a saída dos reis, ao declínio da Tapada. E o declínio não é além do que está vigente, desde a vegetação, a água, os caminhos. A vegetação está empobrecida ao máximo, o sul está muito abandonado. Todo este declínio também tem a ver com a envolvente. Construímos a Avenida de Ceuta, muitas outras coisas, a Ponte 25 de Abril, o seu barulho. Portanto, estamos cercados por fora uma certa desorganização urbanística que retirou, e aqui dentro
há muitos aspectos que quer dizer, este jardim não faz jus ao património que aqui está e nós, de algum modo, estamos a lutar para que isto se reverta. Muito obrigada. Muito obrigada. Dava agora a palavra ao Fernando Nunes da Silva, que é professor de técnico e também foi vereador da Câmara há uns anos atrás. Estava a ver se desinfetava isto, porque me mandaram desinfetar e eu estou a desinfetar. Boa tarde a todos. Eu penso que a questão, e ainda bem que falei depois, obviamente, das pessoas que conhecem mais o património e a história de todo este lugar, porque eu creio que o que está aqui em causa são, se quiserem, três tipos de questões. Uma é uma questão cultural, não é? E é o que é dramático, porque em princípio o Executivo Municipal em Lisboa, sendo Lisboa a capital do país e onde está concentrada o maior número de universidades, de centros de investigação, etc., era suposto que fosse de alguma forma uma certa elite cultural, não é? Portanto, seria de esperar. Eu penso que qualquer um de nós achava que o executivo de uma cidade capital como Lisboa, com os séculos de história que tem, mesmo que nem todos, porque aquilo é muita gente, são 17 pessoas, portanto, seria exigir muito que fossem todos, mas pelo menos que houvesse uma consciência cultural relativamente forte, que evitasse certo tipo de desmandos e que evitasse certo tipo de formas muito ligeiras de tratar com coisas que, como vimos, têm uma história de quase 3 séculos, que têm acrescentos que souberam sempre articular-se com o passado, introduzindo coisas novas, mas respeitando aquilo que a arquiteta muito bem disse, o gênio do lugar, né? Portanto, aquilo que é o espírito do lugar, aquilo que faz um determinado lugar ser diferente do outro. Eu imagino o que é que o Gonçalo e o Delgado Domingos diriam ao vereador que apoiaram na altura, não é? Quando ele fosse apresentar este tipo de projetos, porque toda a vida, quer um quer outro, lutaram contra a mercantilização do espaço público, lutaram contra o vender aquilo que deve ser de todos para benefício de alguns, e de facto eu acho que isso também é um sinal cultural. Esperar que pessoas que foram determinantes para uma certa concepção da variação dos espaços verdes na cidade de Lisboa morressem para começar a fazer tudo ao contrário do que eles tinham proposto. Isso também revela uma certa maneira de estar na vida e uma certa cultura, o que é de facto lamentável. E eu creio que o que está aqui em causa, para além disso, que é tentar perceber, eu penso que este movimento e este grupo, se me permitem algum desabafo mais do que o conselho, não se deixem arrastar para a discussão do projeto de arquitetura. Não se deixem arrastar. É para aí que os vão querer levar. Porque o projeto até é bom, tem qualidade, é um projeto que não é agressivo, é um projeto que se integra, mas o problema não é o projeto de arquitetura, o problema é o programa ao qual o projeto dá um determinado corpo. O programa é que está errado, não é o projeto em si. Um projeto é bom ou mau, não em função de valores abstratos de estética, mas é bom ou mau em função dos fins a que se destina. E o que está aqui em causa é que isto não é um espaço para ter restaurantes. Aliás, há assim tanta falta de restaurantes em Lisboa. Não. É que de facto uma das coisas que eu aprendi com a pandemia é que de facto havia restaurantes a mais, eram excessivos, aliás vão fechar uma série deles. Portanto, para que é que é necessário mais um restaurante em Lisboa num espaço destes que não tem nada a ver com isso? Bom, depois, eu creio que de uma vez por todas nós temos que dizer claramente aos executivos municipais, independentemente das opções político-partidárias de cada um, porque hoje em dia, infelizmente, como há pouca discussão política no verdadeiro sentido do termo, como nós fazíamos ainda antes do 25 de Abril e depois prolongámos a seguir,
Hoje as coisas estão muito mais ligadas às pessoas, àquilo que as pessoas são, ao caráter das pessoas, ao seu nível cultural, à maneira como as pessoas se posicionam perante o bem público. É isso que marca. E eu creio que uma das coisas que nós temos de dizer com grande clareza é que já basta de privatizar, de mercantilizar os espaços públicos. Chega! Chega! Nós temos direito a ter espaços que são de todos e que não temos de estar condicionados por aquilo que o concessionário depois vai exigindo. Eu dou-vos apenas 2 exemplos. E um deles eu participei nele porque estava na Câmara nessa altura. Quando se fechou a Praça de Comércio ao atravessamento do automóvel, no sentido das perpendiculares ao rio, discutiu-se se podia ou não podia manter-se as paragens dos transportes coletivos na Praça de Comércio. Porque havia quem achasse que a praça devia estar completamente livre de automóveis, devia estar completamente livre de tráfego e, portanto, nem sequer os transportes podiam parar. E eu chamei a atenção que, a partir do momento em que se tinha aberto a estação metropolitana na Praça do Comércio, uma das coisas que era importante era assegurar uma ligação fácil entre o metropolitano e os transportes de superfície. E que, se não parássemos na Praça do Comércio, a única alternativa que existia era ou no Corpo Santo ou depois no Campo das Cebolas, que é de facto bastante longe e bastante penalizador para as pessoas que viriam do metropolitano ou de barco. Bom, e então, a grande custo, lá se manteve a estação, a paragem de elétricos e de autocarros na Praça de Comércio, só se permitia parar junto às arcadas, em algum caso. Depois foi uma luta para poder ter o elétrico turístico também a parar. Bom, vocês hoje têm carros nas laterais. Vocês hoje têm praças de táxis na Praça do Comércio. Vocês hoje têm cargas e descargas que deixaram de ter o horário que tinha sido definido inicialmente para passarem a ser permanentemente. Porquê? Porque a partir do momento em que nós apoiamos e deixamos que se instalem determinado tipo de usos, é depois extremamente difícil haver qualquer poder político que, perante as necessidades funcionais desses mesmos usos, venha dizer que não. Porque as pessoas começam logo a dizer que isto estava a prejudicar e agora preciso aqui de um estacionamento porque senão as pessoas não vêm cá, etc, etc, etc. Por exemplo, uma coisa aqui muito próxima, não é? Num projeto do Baluarte, caiu por água abaixo porque tinha a ver exatamente com falta, era também um restaurante, não funcionou, porque não teve capacidade de acesso e de estacionamento. E portanto aqui o que vai acontecer mais cedo ou mais tarde é que vão abrir um acesso para ter um estacionamento cá dentro. É assim que as coisas vão se fazendo, foi assim que aconteceu no Parque Eduardo VII, etc, etc. E portanto, e depois por outro lado é aquilo que o Paulo Ferreira também já disse, e aquilo que o colega paisagista também disse, que é, nós praticamente deixámos de ter espaços com algum silêncio. Aos fins de semana isto é o chilrear das crianças, o que é extremamente agradável. Eu devo dizer que já tinha vindo aqui com os meus netos e com os sobrinhos a festejar aniversários, porque de facto é um espaço extremamente agradável, muito facilmente controlável. Vocês sabem, as crianças são terríveis e portanto é relativamente controlável e portanto isto é outra coisa. Mas se vierem cá aos dias de semana, isto é dos sítios mais tranquilos, sobretudo quando não há tráfego aéreo, é dos sítios mais tranquilos que nós possamos ter na cidade de Lisboa. E eu acho que nós temos a obrigação de deixar às gerações vindouras espaços de silêncio, espaços onde a pessoa possa estar consigo própria, espaços de meditação. E isto tem a ver com o próprio também espírito do lugar, porque se ele foi um lugar de meditação e foi um lugar com uma certa religiosidade, nós temos a obrigação de o fazer. E para terminar, eu acho que nós temos que exigir parar com esta ideia de que tudo tem que ser uniforme, tudo tem que ser igual. Todos os espaços são iguais, os paisagistas começam a fazer quase tudo o mesmo, agora é tudo com as ondinhas e não sei o quê, é tudo com quiosques, é tudo com restaurante, é tudo com não sei o quê. Temos que parar com isso, temos que continuar a defender e a exigir diversidade, porque é isso que faz uma cidade como deve ser. Obrigado. Muito obrigado, Fernando. E agora passo a palavra ao António Betano de Almeida, que é também professor do técnico
e que tem escrito bastante sobre este tema em vários jornais e em blogs, etc. António? Boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Não, agradeço esta possibilidade de estar aqui a falar. Saúdo o grupo de amigos da Tapada pelo que tem feito. Conseguiram mais de 11.000 assinaturas numa petição, é obra, e portanto é um assunto que é importante. Conseguiram já algo fundamental, que é parar com o processo até outubro. Já é, enfim, uma vitória, uma pequena vitória, mas com certeza que é bom. E agora gostava só de dizer o seguinte: depois do que já foi dito, e que obviamente foi dito por pessoas que sabem da matéria e são especialistas, já metade do que eu tinha escrito esta manhã já está arrumado, portanto já não tenho que voltar a falar sobre isto. O que é que eu estou aqui a fazer? Eu tinha dito que não vinha por razões de saúde, mas resolvi dar a cara, porque como tenho escrito, convém nós darmos a cara e não escrever só sem aparecer. Cá estou eu, sou eu que tenho escrito. E o que é que eu tenho a dizer? O caso da Tapada tem 3 vertentes. É um local e, portanto, interessa aos que vêm aqui, aos que estão aqui com crianças, são pais, são avós. É um local urbano que interessa aos lisboetas, aos vizinhos, e é um local nacional, porque isto é um monumento nacional e, portanto, interessa a todos os cidadãos portugueses, e eu incluo-me só nessa qualidade, cidadão português, mais nada. Ora bem, há um processo em curso que eu admito que tenha começado com boas intenções. Temos que sempre deixar, enfim, esta possibilidade. Todos os que intervieram estão com boas intenções, portanto há um processo que começa. Parece que começou em 2011, depois abortou e depois começa novamente em 2015 com um caderno de encargos. Ora bem, é muito bom nós conhecermos o caderno de encargos, porque esse caderno de encargos era um programa, havia um programa, está no caderno de encargos. Depois houve em 2016 um concurso, depois houve um júri, depois houve uma contestação de quem perdeu o concurso, que também vale a pena ler, porque essa contestação diz que quem ganhou violou o caderno de encargos em múltiplos aspectos. Mas depois há uma decisão do júri a dizer, olha, não interessa, quem ganhou, ganhou, muito bem. E depois há uma determinação da Câmara que diz, por razões que são absolutamente indispensáveis, não se cumpre o caderno de encargos, mas passa à frente. Isto está tudo escrito, eu li, são 100 páginas que eu já tenho num dossiê. Depois há um conjunto de pareceres que eu chamo técnico-burocráticos, são pareceres muito bem feitos, só falam de decretos-leis, de regulamentos e, sobretudo, da Direção-Geral de Património Cultural. A única preocupação é que, quando se fizer uma escavação para uma cave, é preciso ter um arqueólogo a observar se há alguns problemas, talvez romanos, ali, não é? Nós estamos a falar de Dom João V, que a senhora arquiteta falava de Dom João, mas os romanos estão escondidos. E então a Direção-Geral de Património Cultural está preocupada com a cave. A cave tem uma profundidade de 6 metros e vai obrigar a derrubar uma parte do muro que a senhora arquiteta falou, aquele muro ali, está o outro ali acima. É preciso derrubar, porque a cave é muito importante para fazer a cozinha, para fazer várias coisas para o restaurante. Ora bem, isto não estava previsto no caderno de encargos, não estava previsto nenhuma cave. Foi alterado. Mas os poderes da Câmara dizem que era indispensável a cave e, portanto, está resolvido. Bem, depois há um processo de licenciamento, há votações na Câmara, há maiorias de quem vota na Câmara e há partidos, os seus representantes, os seus deputados que votaram contra e outros que votaram a favor. Não interessa agora estar a distinguir, basta ir a verem as atas, não é? Bem, portanto, há aqui um processo que tem este caminho até 2021 e eu, por acaso, um dia em abril estava em Campo de Ourique e vi uma cidadã distribuir folhetos e foi aí que eu, pela primeira vez, soube do assunto. E então interessei-me e resolvi em 2 dias escrever um artigo para o público e lá apareceu o artigo para o público. Enfim, foi um impulso, uma coisa extraordinária.
enfim, uma ousadia escrever uma coisa sobre eu, que eu não era especialista disso. Portanto, agora, o que é preciso ver é o seguinte: o processo, como diz o meu colega, de arquitetura pode ser muito bom, acredito que sim, e o projeto de engenharia também pode ser excelente. Só que o senhor arquiteto depois mete na zona norte, que enfim, que é a zona dos prédios que estão todos abandonados, além de uma cafetaria, além do cowork, uma instalação para se trabalhar com computador, além de várias lojas, tem um anfiteatro para 200 pessoas. Uma coisa extraordinária. 200 pessoas para virem a um anfiteatro aqui. Como se 200 pessoas já não estão aqui muito felizes, não precisam de estar no anfiteatro. Mas querem fechar no anfiteatro e pronto. Tem um parque de estacionamento para 5 automóveis, que obviamente deu logo aso a que se diga que é um parque de estacionamento, mas é para 5 automóveis, pronto. Porque é preciso transportar a comida para o restaurante, etc. Depois o restaurante então tem aí talvez 500 metros quadrados e tem a cave e tem umas lojas para vender artesanato. Portanto, o que faltava aqui, além do restaurante, era artesanato. Portanto, pronto. Bem, eu não ponho em dúvida que o Sr. Arquiteto e os engenheiros são pessoas de altíssima competência profissional, como todos os profissionais são. Simplesmente tem um contrato, e o contrato é de quem? É de uma empresa chamada Banana Empório, que ganhou o concurso. Pronto. Agora, qual é o grande problema que me faz estar desapontado? Os meus colegas aqui de mesa disseram várias coisas que estão muito tristes, estão muito aborrecidos, concordo absolutamente com eles. Eu só digo desapontado, que é para não ser muito duro. Desapontado. A culpa é minha. Quem se desaponta é porque não está bem preparado para o embate. Eu estou desapontado. Estou desapontado porque de repente aparece um plano de salvaguarda para ser entregue agora, um anteplano no fim de maio e depois um outro até próximo de outubro. Quer dizer, depois, desde 2015, com um caderno de encargos, os senhores nossos vereadores decidem que é preciso um plano de salvaguarda no fim destes anos todos, quando já está o projeto a andar, quando há um arquiteto e uma equipa que está contratada. Agora vai-se fazer um plano de salvaguarda por uma equipa também cheia de mérito, com certeza, de pessoas cheias de mérito, mas vão fazer agora um plano de salvaguarda. E depois diz, o Sr. Presidente diz, bem, se o plano de salvaguarda disser que não é preciso fazer o restaurante, não se faz. Ok, ótimo. Então vamos lá ver, onde é que está o contrato de concessão? Não existe em nenhum sítio até agora. Quem é que tem o contrato de concessão? Se alguém aqui tiver, ponha o braço no ar, que é para eu ver já o contrato de concessão. Não há. Então parece que há mais que uma pessoa já pediram formalmente, nos últimos dias, o contrato de concessão. Há um regulamento que diz que em 10 dias tem que mostrar o contrato de concessão. Então, mas um plano de salvaguarda sem o contrato de concessão, eu não sei se tem alguma ideia do que é que isto é. Mas isto não é discutir o projeto de arquitetura, é discutir o contrato de concessão. Porque esse está antes do projeto de arquitetura. É vermos porque é que o projeto não está de acordo com o caderno de encargos. Mas isso é para um jurista, eu não sou jurista, imaginem, não é? Eu sou um ignorante destes assuntos, estou só aqui a pôr o dedo na ferida, mais nada. E portanto, como proposta, eu tinha feito a proposta, já fiz, está publicada, que se devia era tentar sugerir que se criasse um painel de peritos ou especialistas, que era aquilo que devia ter sido feito em 2015. Um painel com as maiores sumidades sobre os jardins históricos, sobre as pessoas que sabem muito, que fizeram livros, artigos, que são professores, que são especialistas. Bem, e esta é a proposta. Vamos agora, talvez ainda agora, pedir um painel, para esse painel ajudar a interpretar o tal plano de salvaguarda, porque só um especialista é que pode ir observar o que é esse plano de salvaguarda. Ora bem, parece que, vamos ver, mas parece que isto não foi muito bem aceito pelo Sr. Presidente da Câmara, está bem? Eu continuo a dizer, se não for um painel de especialistas, vamos ser todos mais ou menos, enfim, enrolados, não nos desenhos, mas naquilo que a gente sabe que pode acontecer. Eu penso é que agora os amigos da Tapada, que eu não estou a pertencer, estou independente, não estou nos amigos da Tapada, mas sugeri que este é um momento muito sério. Nos próximos meses é muito importante mobilização e esta paragem dá-se por uma razão muito simples, é que este ano é 2021. Não sei se tem uma noção do que é 2021
no programa de acontecimentos políticos no país. E, portanto, isto de repente, houve vários artigos que começaram, as pessoas falaram, e então alguém disse, bem, é melhor então para o baile, ou melhor, para a tapada, e vamos esperar. Ora bem, portanto, eu penso que todos mobilizados, é extraordinária esta mobilização, continuar a mobilização, parabéns aos que têm esta iniciativa, viva os especialistas dos jardins históricos, há uma exposição na Biblioteca Nacional sobre os jardins históricos, imaginem, não é? Quer dizer, financiada pela Câmara Municipal de Lisboa. Atenção, portanto, eu é que sou. Irem ver a exposição, com certeza, para estarmos mais bem conhecedores. E espero que daqui a uns meses, para o ano, nós possamos estar aqui todos. Só o caderno de encargo já tinha uma coisa interessante, é que o horário era para fechar à 1 da manhã, para que os bares e os restaurantes pudessem... Pronto, portanto, atenção, quem mora aqui à volta já sabe que o sossego pode terminar. Muito obrigado. Já em junho, quando tiver o plano aí à vista. Portanto, eu agora ia dar a palavra às pessoas que quisessem fazer perguntas, mas têm que vir ao microfone. E está desinfetado, devidamente desinfetado. Como é que fazemos? Quem quer intervir? Quem é que quer intervir? Era melhor vir aqui mais próximo. Importa-se de vir aqui um bocadinho mais próximo. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria José Miguel Fonseca, sou arquiteto e urbanista, e portanto vim aqui porque li ontem no Público uma notícia, e portanto, felizmente. Vi também o seu artigo magnífico, será preciso um restaurante? Não foi esse. Ora bem, eu venho aqui dizer o seguinte, eu acho que isso não tem qualquer sentido. Não tem qualquer sentido o que está a passar. E eu tenho que dizer isto porque também... Peço desculpa, não se importa de tirar a máscara. Muito obrigada. Só para dizer o seguinte, está bem? No meu ponto de vista não tem qualquer sentido aquilo que está a passar. E do meu ponto de vista também aquilo que está aqui, a minha posição gostaria só de deixar o seguinte. Eu fiz dois artigos publicados no Sol sobre os brasões, sobre exatamente os concursos públicos, os concursos de ideias e sobre a Praça do Império. Foi publicado o mês passado. Exatamente isso vem confirmar exatamente aquilo que eu disse. Os procedimentos que são feitos aqui ao nível da decisão, camarada. Foi uma decisão, camarada. Portanto, aquilo que eu gostaria de deixar claro era o seguinte. Esta ação que aqui está é muito importante e útil. Não serve para nada. Eu tenho que dizer isso. Na prática, efetiva. Porquê? Porque está organizado o esquema para se orientar no nosso sentido. Como disse bem, até outubro suspende-se e retoma-se a seguir. Os procedimentos feitos nesta situação são, no meu ponto de vista, perfeitamente inaceitáveis, como disse, e quer dizer, a Câmara Municipal decide o que entende, está-se nas tintas para a proteção das pessoas, na verdade, e nessa circunstância aquilo que vai suceder a seguir é que estas ações ficam pelo sublime, não é? pelo teórico, etc. Portanto, o que é que se digo? Uma pergunta é, como é que se faz e o quê? Fazer o quê e porquê? Obrigado, muito obrigado. Deixa-me só dizer uma coisa, é preciso arranjar uma alternativa à solução. Se não há alternativa, não vale a pena fazer nada. É uma boa ideia. Mais pessoas que queiram intervir e que queiram perguntar, portanto, uma alternativa à solução, sim, se faz favor. Mas é melhor Não deixei acabar. Alternativa à solução. Se a Câmara Municipal promoveu, como foi muito bem descrito, com o procedimento, um programa, um caderno de encargos, um programa, promoveu um projeto,
Depois tem a arrogância de vir aqui dizer que vai fazer um plano de salvaguarda para quê? Para conhecer a situação existente, como disse, está escrito. O que não tem qualquer sentido, é contraditório, profundo. Portanto, é uma desculpa por causa das eleições partidárias, não é? Eleições agora de outubro. Significa o seguinte, é preciso que as pessoas que estão aqui se juntem para fazer uma proposta do que como é que esse jardim deve ser. Eu percebi isso. É isso mesmo, e é possível fazer. Não é um problema paisagístico, é um problema urbanístico. Portanto, é preciso... Não, mas é que para não ficar só nisso. Ficou o desafio. Queria falar. Eu queria dizer apenas que vim aqui como Presidente da Liga dos Amigos do Jardim Botânico de Lisboa, que fiz realmente a divulgação, fizemos divulgação da vossa iniciativa pelos nossos meios e continuaremos a estar atentos ao que acontecer e, conforme as coisas correrem, poderemos ou não dar o nosso apoio para a maneira como o processo se vai desenvolver. Pronto, é tudo que eu tenho a dizer neste momento. Muito obrigado. Muito obrigada, arquiteto Júlio Moreira. Muito bem-vindo, muito bem-vindo. Boa tarde, meu nome é Manuel Pessoa Lopes, eu sou de Artes e de História, mas antes de mais freguês desta freguesia e utente aqui da Tapada das Necessidades desde que nasci há quase 70 anos. São muitos os momentos que eu aqui vivi, nunca me passou pela cabeça a alternativa de um restaurante, porque eu sempre gostei de vir para aqui fazer piqueniques. Acima de tudo isso. Eu estive também como ativista ligado a um outro movimento recente em relação ao espaço público, foi o Liberta em Adamastor, que assim num resumo muito resumido mesmo, a questão também era a mesma, era qual a utilização que ia ser dada ao espaço, independentemente se aquilo estava a ser bem frequentado ou mal frequentado, se tinha que ter muro ou não tinha que ser muro, qual ia ser o projeto paisagístico, a intervenção arquitetónica, que por acaso tive o privilégio de ser a primeira pessoa a haver à frente dos vereadores, porque o Sr. Presidente Fernando Medina me entregou logo, olha, veja lá o projeto arquitetónico. A questão não era essa. A questão é que alguém estava interessado em usar o quiosque, porque a partir do quiosque ia usar o mirador, que é espaço público. Claro que as pessoas podiam continuar a ir lá, mas provavelmente para beber champanhe, por determinado preço. Era esta a realidade, eu assumo plenamente a informação que estou a dar, porque o que estou aqui a dizer também já o disse na reunião pública de Executivo, também já o disse em reuniões da Câmara, portanto a minha posição e a minha opinião é publicamente conhecida. Queria dar, não é uma sugestão, por uma questão de experiência do que se passou na outra luta, também acompanhei de alguma forma outras situações, como nomeadamente a do Martim Muniz, mas concretamente nós no Adamastor começámos a fazer quando aquilo estava fechado, com obras que não sabíamos quando é que ia continuar, com um projeto que não aparecia, com dúvidas, com processos em tribunal, porque eles ainda existem, da parte do hotel. Naquele momento nós decidimos fazer uma coisa, como protesto e como ação. É que todas as semanas fazíamos uma manifestação à quarta-feira às 6h30 da tarde. Às vezes éramos 5 ou 6 pessoas, outras vezes havia um evento. Ou seja, fomos mostrar como é que se usa o espaço público, acima de tudo isso. E era essa sugestão que eu dava, é que todos nós usamos aqui a Tapada de alguma forma, é organizar-nos e para mostrarmos, olha, é assim como nós estamos a fazer, é assim que nós queremos existir. Independentemente, obviamente, Mas depois... estas manifestações adiantaram alguma coisa? Adiantaram. Eu posso dar o resultado absolutamente. Embora tenha sido feita a barreira e isso tudo, a construção do quiosque não foi alterada e as pessoas, bem, digamos assim, e que continuaram a frequentar. Depois houve uma reunião no Liceu Camões, em que o Sr. Presidente da Câmara pediu desculpa, disse que tinha sido precipitado, um vereador saiu e o resto é sabejamente conhecido, mas deu resultado. Está bem, obrigado, muito obrigado. Portanto, é uma sugestão, é que a gente faça aquilo que quer fazer, que a gente gosta de fazer cá e digo, é assim. Obrigado. Ai, ai.
Olá, muito boa tarde a todos. Eu chamo-me Filipa Roseta, eu sou arquiteta, professora universitária e agora estou deputada por Lisboa. E portanto eu venho já aqui contrariar o meu querido arquiteto José Miguel para dizer que isto aqui já serviu para muito, porque eu vinha sem a opinião formada, mas perante este ilustre painel e perante esta ilustre conversa já saio daqui com uma opinião formada. E acima de tudo com uma opinião formada e sensibilizada para isto. Portanto, aí agradeço-vos já, vim aqui ouvir sem saber bem qual é que era a postura e a posição que eu ia tomar e agora tenho a certeza. Portanto, eu sou, vivi 27 anos aqui na Ricardo Espírito Santo, da Estrela, portanto esta aqui é efetivamente o meu bairro e o que eu acho incrível e absolutamente maravilhoso é que Lisboa liderou sempre nos jardins. Liderou em 700 com o passeio público, liderou com a Baixa Pombalina, com o passeio público e liderou com o Ribartelos, liderou com o Plano Verde Ribartelos, que tinha sempre esta ideia do ambiente, que a cidade se faz com as pessoas e não contra as pessoas, que é uma coisa maravilhosa que eu ouço aqui e eu acho, é a pessoa que eu leio, é a pessoa que eu sigo e é dos raros políticos que tinha uma visão muito clara do que é que a cidade devia ser e é uma visão que eu subscrevo sem qualquer hesitação e portanto hoje isto para mim foi uma maravilha, fechada que estou na Assembleia da República numa bolha a discutir coisas muito menos interessantes, portanto hoje já aprendi, agradeço-vos a todos e ilustres palestrantes pela vossa força, pelo vosso movimento e continuem. Lá estarei quando isto for debatido na Assembleia, porque isto vai ser debatido na Assembleia. Ora, boa tarde, chamo-me Francisco Nascimento, moro nesta freguesia há 60 anos e por isso temos acompanhado, infelizmente, todos estes movimentos anti-cidadão que têm acontecido. Primeiro gostava de agradecer ao painel porque é sempre bom termos alguém que saiba a história destes jardins, mas penso que o que nos traz aqui é mais diretamente a defesa da tapada. Porque a história, nós se quisermos debruçar-nos sobre ela, vemos no livro e lemos a história toda. Porque infelizmente o que nós não temos é governantes e presidentes de Câmara que defendam os nossos interesses. Esse é que é o primeiro problema. Nós temos aqui o Ministério da Defesa, fez um parque de estacionamento que roubou um pedaço à tapada. Ninguém se importou com nada. Temos as cavalariças daqui do Palácio, que eram aqui deste lado, hoje estão transformadas nas casas para os senhores dos embaixadores. Ninguém se importou com nada. Eram os Correios Reais, eram aquelas situações, toda a gente vai andando e vai assobiando para o lado. Neste momento, o que temos é uma Câmara Municipal que acaba por ser o rei, porque já dizia, lá os meus avós já diziam que as leis vão para onde querem os reis, não é para onde quer o povo. O povo só é chamado 4 em 4 anos para meter lá o papelinho, porque depois a maioria é que manda. E eles fazem o que querem, não tenham dúvidas nenhumas. Por isso, esta situação está a ser a segunda parte daquilo que já aconteceu aqui há uns anos. Que exatamente os Amigos da Tapada nasceram por causa de contestar esse dito restaurante, que na altura já estava atribuído ao Eleven, do Parque Eduardo VII, mas que depois, como não correspondeu às expectativas deles, esse restaurante tinha 50 lugares de estacionamento para uso do restaurante. Por isso, o que está a acontecer é uma segunda parte. E seja o Sr. Salgado, seja o Sr. Sá Fernandes, acabam ser todas farinha do mesmo saco, porque quando chega à altura, fazem todos o mesmo serviço. Na altura, nós tivemos o apoio da Junta de Freguesia da Estrela. Ainda não ouvi a Junta de Freguesia da Estrela manifestar-se neste apoio. Da altura era dos Prazeres, pronto. E foi graças à Junta dos Prazeres que a Câmara mandou fechar isto e nós não deixámos, porque a Junta de Freguesia dos Prazeres começou a pagar ao guarda lá debaixo da porta os 5 contos que era necessário para manter a porta aberta. Porque o Ministério da Agricultura, quando abandonou as casas lá em cima, entregou aquilo à Câmara, mas levou também os guardas florestais. E esse é que foi o grande problema da estufa. Porque a estufa, nós todos sabemos que a estufa é apedrejada durante a noite e, por conseguinte, se não houver fiscalização, o estar a meter vidros não é serviço, é estar a deitar dinheiro fora. Por conseguinte, neste momento, nós pouco nos sentimos apoiados, e eu falo por mim, pronto, eu falo por mim que estou aqui há muito ano, andei nesta escola quando era miúdo,
há 60 anos. E por isso vivo a Tapada. Agora, como é que nós podemos esperar dos nossos governantes quando há deputados a dizerem para se mandar abaixo o padrão dos descobrimentos? Quer dizer, há uma... Eu não sei, eu nem quero entrar por aí porque infelizmente estamos muito mal servidos de políticos. Porque estes políticos agora de aviário não são todos, mas são alguns. Vamos centrar. E ainda não vejo, os outros que não concordam com isso estarem do nosso lado. Pronto, neste momento o que era preciso realmente, e não sei até que ponto é que nós ainda vamos a tempo, ouvi aqui há bocado aquele senhor arquiteto estar a dizer que pronto, este ano era ano de eleições e por isso a coisa está parada à espera de outubro. Pronto, vamos aguardar. O nosso movimento dos Amigos da Tapada vai se manter. Agora, nesta altura, como nós pouca visibilidade temos, porque somos só munícipes, só somos os pagantes, por isso agradecemos qualquer apoio da parte dos intelectuais que nos juntem a nós e que nos façam dar voz, porque infelizmente nós pouca voz temos. E essa é uma realidade, porque se nós tivéssemos muita voz e andamos nisto há uns anos, já não haveria novo projeto para o restaurante. Porque nós o que precisamos aqui na Tapada era de um quiosque, ou de uns quiosques, 2 ou 3, que estivessem dispersos aqui na Tapada e que tivessem funcionalidade. Nós nem as casas de banho, que já pedimos há mais de 10 anos, eles conseguem meter aqui. Por isso o interesse da Câmara é não deixar continuar a Tapada. Porque, desculpa-me lá só um adendo, é que pois, o mal é que nós temos que acabar na altura quando estamos na palavra. Pois, já deixou a sua ideia. Muito obrigado, eu agradeço sinceramente. Agora, há coisas que têm que ser ditas e uma das coisas é, eles querem fechar a Tapada porque o Palácio das Necessidades precisa de um parque de estacionamento. Pois, e é isso que eles estão à espera para fazer isto. Mas isso deixou as suas dúvidas. Muito obrigado pela vossa paciência. Muito obrigado. Obrigado. Uma pergunta aqui ao painel. Alguém quer? Está ali uma senhora. Quem? Olá, boa tarde. Eu sou arquiteta e sou doutorada em Teoria e História da Arquitetura. Morei na Rua de Borja. Tira a máscara. Querem ver a minha cara, sou gira. Sou arquiteta, sou doutorada em Teoria e História da Arquitetura, morei na Rua de Borja, fui vizinha da Tapada, comprei a casa, um primeiro andar para poder ver da minha janela a Tapada e vivi, talvez, não sei, perto de 10 anos aqui perto da Tapada. A Tapada era o meu jardim, entre aspas, particular, não tinha nem 2 ou 3 pessoas a circular aqui. Eu ia para ali ler para o relevado, não havia ninguém, vinha eu e o guarda que andava por aí. E vim durante muitos anos, até que um ano houve uma estrangeira, uma miúda do Erasmus, que pegou numa corda, entrou, isto é verdade, podem ir ver aos jornais, encontram de certeza. Pegou numa corda, entrou, pendurou a corda numa árvore e enforcou-se. Eu, a partir desse dia, nunca mais pisei aqui a Tapada, porque a Tapada era controlada por um único senhor. Ali para cima não havia controle nenhum, era o que estava a dizer aqui o meu vizinho, que conhece bem aqui a Tapada e usou a Tapada durante muito tempo. Portanto, há determinadas funções que a Tapada deve ter para a segurança das pessoas. Agora estamos aqui muitos, mas se eu quiser vir aqui num dia em que está a chover e quiser estar aqui sozinha, como é que é? Ali havia uma escola primária, devia haver ali qualquer coisa agora outra vez, durante o dia. Não sei se ainda há a escola primária. Ainda há, pronto, eu já não venho aqui há muitos anos. Portanto, esse tipo de funções deve-se manter. Está ali, foi feita, as crianças devem usufruir do espaço ao ar livre. Agora, eu trouxe uma sobrinha minha que está ali, que tem 4 anos, está com sede, onde é que ela vai beber água? Não há. Então devia haver, é assim, eu sou arquiteta, gosto de construir, gosto de destruir e gosto de conservar. Por isso é que me doutorei em Teoria e História da Arquitetura. Eu gosto do património. E, portanto, mas gosto da minha sobrinha, que também é o meu património, tem 4 anos e tem sede. Portanto, a questão de haver aqui um ponto pequeno, um quiosque, eu acho que sim, que deve haver. Não é preciso construir mais. Há lá em cima 6 pavilhões, provavelmente não estão a uso, que foram construídos pelo Dom Fernando, como já aqui foi dito, foram mandados construir pelo Dom Fernando,
foram utilizados mais para animais exóticos, uma espécie de jardim zoológico, julga-se, com veados e com aves exóticas que eram trazidas do Brasil e de outros sítios da Europa. Provavelmente agora estão vazios. Mais tarde o Dom Carlos, como também aqui foi dito, fez daquela plataforma ali em cima o seu campo de ténis. Pronto, é outra função que ele teve, mas isto era dele, não é? Isto era, durante a monarquia, quem utilizava o espaço era a família real. Agora somos nós, mas somos nós e que queremos usar isto com os direitos de cidadãos, de ver o património conservado, como por exemplo no século XX o Raulino foi um arquiteto que toda a gente conhece, acho eu, e que fez um relatório para ver como é que estava a Tapada em 1936, e entre 36 e 38 ele e um arquiteto paisagista, que era um engenheiro civicultor, que devem ter dito aqui o nome dele, José, não sei o que, agora não lembro, fizeram um levantamento para ver o que é que estava a cair, os muredos, aquelas espécies de grandes, não sei como é que eles chamam, pronto, aqueles elementos barrocos que nós vemos por aqui fora. E ele propôs que se conservassem, que se reconstruíssem os fragmentos desse jardim, para as pessoas poderem estar aqui com coisas bonitas à sua volta. Nós estamos no século XXI, também queremos as coisas bonitas, queremos um jardim barroco como temos, mas queremos beber água. Se calhar eu quero andar descalça na relva e gosto muito de cães, atenção. Gosto muito de cães, gosto muito de animais, mas já pisei ali algumas coisas e se calhar não quero pisar. Tem que haver ali assim, quem é que anda aqui? Sou eu, é o cão? Regras. Algumas regras, assim, de utilização do espaço. E pode-se construir alguma coisa, mas não é construir, é reutilizar os edifícios que existem, não é preciso construir mais nada. Agora, por exemplo, no Jardim da Estrela, que toda a gente também conhece, vocês vão lá, vão ao quiosque, e isto é só agora um comentário, eu vou já acabar, porque senão nunca mais digo sem. Os alunos do Pedro Nunes que atravessam e vão lá beber as suas bebidas e tal, além de nós que somos velhinhos de cabelo branco, também vamos, arrastam as cadeiras, são eles que fazem barulho. São eles que fazem barulho a arrastar a cadeira em cima daquele famoso, que está agora na moda, aqueles estrados de plástico ou de madeira, que fazem eco. Mas eles é que arrastam as cadeiras. A nossa cultura é barulhenta. Se ensinarem os jovens a não arrastar cadeiras, há menos barulho. Por exemplo, quando estamos no espaço público, pronto, querem mais tempo. Agora há mais pessoas ali, aquela senhora. Agora, quanto tempo mais? Olha, eu não estou a conseguir abrir isto. Muito boa tarde. Queria só realçar 2 ou 3 pontos que me preocupam. Peço desculpa. Enquanto cidadã e habitante na cidade de Lisboa, que é o seguinte: eu tenho acompanhado, como a maioria dos que estão aqui, o evoluir de todo este processo, que culminou depois de várias ações dos Amigos da Tapada das Necessidades, com uma reunião com o Sr. Presidente da Câmara, cujo resultado foi o adiamento da reflexão do que é isto, do que é que se pretende com isto, de todos os vários planos que isto implica para, creio que, outubro. Eu estou muito preocupada, porque eu ainda não percebi o que é que a Câmara, depois de ouvir os movimentos de cidadãos que se organizaram para refletir o que é que querem para a Tapada, eu ainda não percebi qual é o conceito dos espaços verdes dos nossos municípios para a cidade de Lisboa. E também ainda não percebi o que é que se pretende com a Tapada. Portanto, eu gostava, e é o meu apelo aos meus colegas e amigos deste grupo de amigos da Tapada, que fizessem com peritos e pessoas que refletem as estruturas verdes de uma cidade como estruturas de saúde pública, que é assim que devem ser consideradas, que fizesse uma espécie de programa
e que o debatessem previamente e antes da campanha autárquica e durante, com todos os partidos que querem concorrer, qual é o seu compromisso, não só com o espaço da Tapada, mas também com todos os espaços verdes da cidade de Lisboa, e falo em Lisboa, porque estamos aqui, para mim seria a nível nacional. O que é que querem fazer? Como é que olham para os espaços verdes da cidade de Lisboa? Quais são os princípios conceptuais que subjaz às respectivas candidaturas? E o que é que os cidadãos de Lisboa querem, plasmado nos seus programas, para quando forem votar, isso esteja lá refletido e escrito? É esta chamada de atenção exclusivamente que eu quero fazer nesta altura. Obrigada. Agora está aqui uma senhora. Olá a todos, o meu nome é Patrícia Correia, não sou arquiteta nem paisagista, mas sou utente aqui do jardim, moro aqui há pouco tempo, aqui mesmo ao lado, e não conhecia este jardim, como vim a conhecê-lo nos últimos tempos. Ou seja, para mim, primeiro tenho um companheiro de 4 patas que me trouxe ao jardim e que me deu a conhecer este espaço. E queria só partilhar a minha experiência de ter assistido a um movimento de volta ao jardim durante esta dita pandemia, que me parece que tudo acontece na altura certa, porque nesta altura damos um valor incrível a estes espaços, damos um valor incrível ao contacto com a natureza, e parece muito importante refletirmos também sobre este aspecto. Acredito também e agradeço muito a este movimento, porque me representa. Eu não estou a fazer, mas sinto-me representada e sinto-me ouvida, e por isso quis agradecer e quis aqui dar o meu testemunho também. Muito obrigada e um bom dia a todos. Obrigada. E agora ia voltar a perguntar, não sei se alguém mais quer fazer uma intervenção. Hã? Não, claro que vou passar à mesa. Mas está aqui uma... Sim. Muito brevemente, mas eu sou Elizabeth Oliveira, sou doutorada em Ciências de Educação e fui a primeira portuguesa conselheira mundial da ENSEIA, da Sociedade Internacional de Educação para a Arte. Portanto, interesso-me muito pelo aspecto educativo, pelo sentido daquilo que se faz em relação às outras gerações. Além de agradecer a presença de todos e o que já tem aparecido publicado pelos vários elementos, eu queria realmente apoiar, sobretudo esta última intervenção, de que é preciso levar ao compromisso das pessoas que vão aparecer em eleições e dos programas, comecem a haver programas de compromisso. Eu não estou muito bem informada sobre as diretrizes da Lisboa Verde, mas sei que tem sido uma campanha de Lisboa Verde extraordinária, com os pintados, com imensas intervenções. Parece-me um extremo contrassenso, numa altura internacional de Lisboa Verde, estar a haver uma circunstância como esta que se está aqui a registar. Queria também, como o professor Botambi dizia, só na qualidade de cidadã, considerar este espaço como espaço público. E há algo que eu não queria aqui deixar de lembrar, que foi um aniversário do Teatro Bando, que se apropriaram deste espaço para isso, fizeram voar aqui ovelhas, eram balões brancos com ovelhas pintadas, que ainda tenho uma guardada, no tanque, em vários sítios aqui além, havia atores a representar, e portanto, haver espaços que o povo pode apropriar-se e usar, isso tem que ser preservado. E haver, a par então de um parecer de especialistas, que acho que devia informar toda a vossa ação, devia haver também um inquérito, se possível, sobre as representações dos locais desta zona e talvez de Lisboa em geral, e não sei se no país, portanto um inquérito aberto, quais são os valores que é preciso preservar. Portanto, alterar alguma coisa, por exemplo, o quiosque, poderá haver alguns aspectos pontuais de melhoria de intervenção construída, mas o que é há a salvaguardar de património natural
E quais são os limites para que salvaguarde esta tapada como valor público? Obrigada. Muito obrigada a todos. Eu acho que agora já não há mais intervenções e, portanto, vou passar à mesa. Querias também falar? Não, quero assinar. Assinar, está bem, mas isso assinar a petição a seguir. Então, começava agora pela Elsa, no fundo, reagir a tudo o que aqui se disse, a tudo, ou quase tudo, ou sobretudo os pontos principais. Muito obrigada por todas as intervenções, foi muito enriquecedor para mim. Eu queria dar aqui uma nota sobre a história. Aqui o Sr. Francisco Nascimento disse que a história não interessava porque isso podia-se ler nos livros. Pois, com certeza pode-se ler nos livros. Agora, eu, enquanto projetista e enquanto estudiosa de jardins, eu faço isso e o Ribartelos também nos ensinou. Nós temos que estar muito cientes da história, do lugar, da paisagem, da envolvente, mas da história do jardim. Este jardim é muito rico, desde 1745. Nós não o recuperamos, não o trazemos para a atualidade, se não conhecermos a sua história. E cada ponto, a estufa, a casa de fresco, o muro, este relvado, tem uma história e não podemos reabilitar se nós não a conhecermos. O século temos de o viver, mas com assento na história. A construção do restaurante fazendo, agora já que estamos nesta polémica, fazendo tábua rasa do zoo e das intervenções, isso é que é ir contra a história, é um bocadinho um atentado contra este património. Quanto à requalificação, o que é que nós queremos daqui? Eu também o que é que nós queremos deste espaço? Requalificá-lo do ponto de vista patrimonial, arbóreo, tudo isso, e eu também estou muito grata aos amigos da Tapada, porque eles de algum modo representam nesta luta pelos jardins históricos, sendo eu paisagista, eles tomaram a dianteira, portanto estou-lhes muito grata. A forma de eu contribuir, de eu agradecer é pondo-me ao serviço dos amigos da Tapada para colaborar, dar ideias para a requalificação e fazer o que for necessário dentro das minhas possibilidades para a nossa ideia, a ideia dos amigos da Tapada. Qual é a ideia para uma recuperação digna deste espaço? Muito obrigada. Muito obrigada, Elsa. Fica a sugestão e a relevância da questão da história. Tâmio, quer ainda acrescentar alguma coisa? Já passamos. Muito obrigado. Só talvez 2 pontos. O primeiro ponto é que se devia salientar o seguinte: isto é um lugar de ócio, e do ponto de vista do significado das palavras, negócio é ao contrário de ócio. Portanto, ócio e negócio não ligam. Depois também salientar que há aqui uma estrutura que é um herói, o grande herói da Tapada, que ainda não foi falado e que eu agora quero também salientar. O grande herói é o muro. O muro é que protegeu a Tapada até agora. E o muro é bem antigo, é desde a origem. Tão antigo, talvez não tão antigo como um moinho. O moinho é capaz de ser mais antigo antes do muro. Segundo me consta, o moinho é mais antigo. Portanto, o moinho e o muro são objetos absolutamente que permitiram, o muro permitiu proteger esta Tapada, porque se não fosse o muro, se não existisse o muro, já não tinham esta Tapada aqui não. Mas estava fechada e, portanto, olha, manteve-se, e há coisas que são assim. Finalmente, eu penso que se nos lembrarmos da pintura de um quadro que se pretende restaurar, eu acho que há especialistas para saber restaurar um quadro antigo. Ninguém vai pôr um quadro e pedir a um quadro antigo, com 200, 300 anos, pedir que de repente façam ali uma modernidade em cima do quadro. Portanto, isto é mais do que conhecido.
parece que para os jardins e para os espaços públicos parece que não é bem assim, não é? E portanto esta ideia da cultura de negócio que existe neste momento, sem negócio não há cultura. É este o lema que parece que existe. Muito obrigado. Paulo Ferreiro, faz favor. Obrigado, Luís. Eu só quero agradecer o repto da Manuela Correia, que realmente fez bem em fazer esse repto, e também estar consonante com a Elsa Severino, que da minha parte também posso contribuir com o que puder fazer, não é? Pronto. Agora eu quero dizer aos amigos da Tapada das Necessidades que ainda têm a vertente da Assembleia da República, não é? Não sei se já foram convocados, e portanto isto é propriedade do Estado, foi cedida à Câmara Municipal de Lisboa. Há um protocolo, a meu ver não foi minimamente cumprido, portanto há um protocolo de 2008, a Câmara não fez absolutamente nada, senão concessionar o espaço a um privado para fazer um projeto de comercialização e de prostituição de espaço público, eu volto a dizer que é isso. E portanto tem a possibilidade na Assembleia da República pedir aos representantes da Comissão, que julgo que será a Comissão de Cultura, não sei, para que no mínimo façam ver à Câmara que há a possibilidade de fazer voltar a Tapada para o espaço, para a esfera do Estado, digamos assim. E não que tenha sido muito boa essa vivência, porque antes da Câmara realmente o espaço também estava ao abandono, não é? Mas pronto, há essa possibilidade ainda. Em última instância também alertar para o meu colega daqui do painel já disse sobre as eventuais ilegalidades do processo, portanto há outro caminho também, que é o caminho legal, eventualmente, não é? Pronto. E nesse aspecto também podem contar comigo e com o Fórum Cidadania LX para tudo o que for preciso, e pronto, dou os parabéns a quem lançou a petição e conseguiu as 12 mil assinaturas, que são muito importantes, não é? São desinfetão. Mas só ser desinfetado por ti é ótimo, até uma maravilha. Há duas ou três coisas apenas do ponto de vista mais operacional, se quiserem. Se os amigos da Tapada, se não forem ainda, se constituírem como uma associação de direito público, é uma coisa que é extremamente fácil de fazer e praticamente não tem custos. Passam a ser parte interessada em todo este tipo de processo e tem vantagens muito grandes, porque se for necessário pôr uma providência cautelar, não tem custos, as associações não têm custos judiciais, isso é importante, nem podem ser condenadas, digamos assim, depois pelas suas ações de contestação, portanto, o que é importante. Portanto, eu acho que isso é uma das coisas que pode ser coisa. A outra, porque, como disse o Sr. Tâmio, há aqui uma coisa que é absolutamente essencial, e o Paulo Ferreira acabou agora por reforçar isso. É que é necessário saber o que é o contrato de concessão. Onde é que ele está, como é que está, quais são as obrigações de uns e de outros, o que é que eles... E isso uma associação de direito público pode exigir, e ao abrigo do Código de Direito Administrativo a Câmara Municipal é obrigada a facultar essa informação, não é? Essa é uma questão importante. A outra questão é aquilo que já se percebeu, ou pelo menos se antevê, é de que este teve um primeiro processo que depois não foi para a frente, até chegar àquilo que é hoje em dia praticamente o monopolista destas intervenções em espaço público em termos de quiosques, de restaurantes e coisas do estilo. E portanto há aqui algo que, por aquilo que foi dito, não é? Que é algo relativamente obscuro, ou pelo menos pouco claro, em relação a como é que este processo de concessão foi atribuído. E vale a pena ter alguém a vasculhar isso e a analisar isso, e há pessoas, há juristas que sabem e têm tido alguma disponibilidade para apoiar movimentos deste tipo, e portanto é fácil de chegar até eles. E depois, em terceiro lugar, é uma exigência muito clara de que não haja nenhuma decisão, e acho que vale a pena, como foi dito já pelos outros colegas,
aproveitando haver eleições este ano, quer ao nível dos vários candidatos que se apresentam em Lisboa, quer ao nível das forças políticas que os apoiam na Assembleia da República, exigir que não haja nenhuma decisão antes de ter o tal plano de salvaguarda, com uma análise histórica, tudo isto. É o terceiro ponto. E depois o quarto ponto, aquilo que o Espontâneo também já aqui falou, é começar a pensar numa equipa para analisar de facto esse mesmo plano com olhos de especialista, porque alguns de nós podem dar algumas opiniões dentro da sua matéria, mas isto exige de facto quem saiba de histórias de jardins, existe quem saiba de paisagismo, existe de facto quem tenha experiência na recuperação deste tipo de património, etc. E isso nós temos que começar a procurar desde já, para quando for preciso termos uma equipa minimamente atenta e disponível para ser um interlocutor em relação a coisas. Portanto, para resumir, a associação constitui-se como uma associação de direito público, os amigos da Tapada, se não for o caso, se não estiverem ainda, para poderem ter acesso à informação, etc. Segundo, a exigência de conhecimento do contrato de concessão para tudo isto. Terceiro, a relação com as forças políticas no sentido de exigência que não haja nenhuma tomada de decisão irreversível enquanto não houver o plano de salvaguarda e ele for discutido publicamente. Terceiro, quarto, constituir uma equipa, começar a constituir uma equipa que possa nos ajudar nessa matéria. Muito obrigado, boa tarde. E assim, agora vou fazer aqui uma pequena síntese em 7 pontos do que foi aqui dito, muito rapidamente, retirando algumas das ideias que aqui apareceram. Uma, portanto, de certo modo, alguém vê a questão da valorização dos espaços públicos, sem dúvida, é cada vez mais importante, está à vista. A importância dos movimentos cívicos também é uma coisa nova no nosso país, é uma coisa que temos que reforçar e fazer sentir, fazer entender aos decisores que não se governa sozinho, não é? O segundo ponto tem a ver com a necessidade que estes espaços sejam diferenciados e não todos convertidos num modelo único de lazer tipo feira, não é? Um bocado essa... A diversidade é fundamental, foi uma palavra-chave aqui, é preciso haver diversidade, é preciso respeitar a nobreza e as particularidades dos lugares, e este é um debate internacional, portanto a ideia do relink da ligação à natureza está completamente na ordem do dia em vários sítios do mundo, sobretudo numa sociedade cada vez mais urbanizada e consumista. Depois, porque uma nota importante quando debatemos este assunto é realmente essa diversidade, como disse aqui o Fernando, nada pior que as monoculturas, não é? E então nos jardins, nos modelos de jardim também. E este é um espaço recreativo, este não é um espaço recreativo nem turístico para explorar euforicamente a excitação pública. Portanto, eu acho que isso ficou muito claro aqui, manifesto. A história também aqui foi falada, a história da Tapada, pela Elsa, um monumento nacional, disse o Betâmio. Portanto, a Tapada é um espaço romântico, não é um jardim como outro qualquer. E isto é que eu acho que é muito importante levar esta mensagem para se perceber que não pode ser tratado da mesma maneira. Não é o Jardim da Estrela, não é o Parque Eduardo VII, não é. Tem particularidades muito específicas. E a relação meramente recreativa tem que abrir lugar para uma relação mais profunda e calma com este lugar privilegiado, uma relação mais informada e conhecedora. Tivemos aqui também uma pedagoga. Este é um tipo de lugar para frequentar com curiosidade pedagógica e tem espaços para isso, para desenvolver essa curiosidade pedagógica e simplesmente para ouvir o silêncio, não é? Que também fica dito que é um valor tão precioso nesta cidade hoje. Depois, finalmente, a questão que eu queria aqui, os movimentos, já falei disso e realmente é muito importante que eles existam e é lamentável que os cidadãos tenham que viver organizados em alerta constante, em constante sobressalto
para impedir as más surpresas. E isso acontece com a tapada, mas acontece com muitas outras medidas na cidade, infelizmente. E, portanto, era bom que não vivêssemos todos sobressaltados desta maneira. E, por fim, uma nota de esperança é que eu acho que nada está perdido. Nada está perdido. O momento de 2021 é muito importante. É nestas alturas que se tem que aproveitar. É exatamente, há eleições, ainda bem, porque este é o momento certo para se conseguir mudar as coisas, e sabemos que muitas vezes é assim a vida social, é assim a vida política, é nestes momentos que se tem que agir. E, portanto, dia 1 de junho nós temos, também há aqui as partes jurídicas que foram faladas pelo Paulo Ferreira e pelo Fernando Nunes da Silva, que são importantes e que se devem olhar para elas. Também sabemos, pelo Jornal Público, que o tal contrato de concessão foi pedido por um jornalista e em breve será público, portanto isso já está assegurado, portanto nada está perdido. Dia 1 de junho teremos o anteplano apresentado e aberto à consulta para o debate público, portanto isso permitirá uma discussão ampla e aberta, que depois resultará no tal plano de salvaguarda. Eu acho que está tudo em aberto neste momento, por força dos movimentos, aconteceu que as coisas voltaram quase, eu diria quase à estaca zero. Portanto, há muito trabalho agora aqui a fazer e aproveitar a ocasião sem dúvida. Portanto, vamos estar todos atentos, ativos, para poder ter um processo participativo, inovador, que seja, até podia ser podia-se ensaiar um tipo de participação inovadora, neste caso. E há possibilidade de o fazer de modo a tornar-se exemplar para outros problemas da cidade. Se houve erros neste processo, e houve-os, eles podem vir a ser reconhecidos e corrigidos. A verdade é que também só não erra quem não faz nada. E pode haver aqui erros que sejam reconhecidos e sejam de facto sejam repensados, não é? Infelizmente, quando nós estamos aqui num sítio, infelizmente nós já não podemos tirar ali 2 andares ao Hospital da CUF, isso já não podemos, bem quereríamos, mas já não podemos tirar 2 andares ao Hospital da CUF, mas podemos redefinir o destino da tapada das necessidades, isso sem dúvida. Portanto, neste caso vamos muito a tempo de introduzir correções e de conseguirmos encontrar um modelo onde todos nos reconheçamos e sentimos bem. E pronto, e agora passo a palavra à Margarida Mendes, dando-lhe os parabéns por esta sessão. Onde é que ela está? Um grupo de trabalho dentro do grupo dos amigos, com a Helena, a Elsa e a Maria José e muitos outros ajudantes hoje. E eu gostava de convidar toda a gente a fazer um cordão humano agora. Mas antes disso eu queria passar a mensagem do professor Eugênio Sequeira, que não pôde estar cá porque tem 84 anos e já está um pouco doente. E ele passou-nos a mensagem de que em Londres há 51 metros quadrados de espaços verdes por habitante e em Lisboa apenas 2 metros quadrados. Então que é muito, muito importante nós tomarmos conta dos poucos espaços verdes que temos, salvaguardá-lo e preservá-lo sem alterar as suas funções de grande forma. Pronto, esta era a mensagem do professor Eugênio Sequeira, que gostava muito de estar cá. Nós agradecemos muito ao painel, muito generoso, que vieram hoje à tarde. E então, temos um trompetista connosco que nos vai dar algum alento. Pedia para não nos dispersarmos, eu tenho cordas para dar a toda a gente para mantermos a distância entre os nossos braços, para darmos um grande abraço aqui, um cordão aqui à zona do relevado central, talvez debaixo das festas, e vamos ter uns fotógrafos connosco, é só 10 minutos, mas é uma ação simbólica que eu acho que vai ser muito importante para a imprensa ver como nós estamos presentes. E obrigada por virem, obrigada a todos por participarem. As cordas estão aqui com a Maria José, nesta manta branca. Vamos lá. Trompetista, onde é a Landa? Para assinar já vai. Estava aqui, estive aqui, mas não queria interromper. Eu vim,
o atrasado não está. Olha aqui. Está aqui. Não. O atrasado não está. Onde é que está? Ah, não passou. Vai ser para... Está aqui uma pracinha. Mais uma corda. Só um minuto, só um minuto. Was gibt's noch? Sollen wir was wünschen? Ja, wünsche dir was. Also entweder uma canção específica. Não? Uma canção específica. Estender sus Alguém quer ouvir uma canção específica? Quem gostaria de ouvir uma canção? É possível. Qual é a canção que gostaria de ouvir? Ah? Grândola, Grândola, Grândola? Ja, ich kann es nicht vergessen. Nein? Sim. Oder was fazem músicas? Ich kenne nur wenig Politik. Vai quer? Ja, não, ainda não, né? Acho que não. Ja, was da vorne? Já acabou? Acho que não.
Meinst du vielleicht Regionalität, was die Wo baue ich was? Ich hab das hier los. Also wir sind vorhin rumgefahren, haben wir das mal. Ja, ich glaube, das ist wie viel was? Deixa agora por ali. Posso ficar com o cordão? Caçado, obrigado. Ja.